Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 201. Hashirama, seu cachorro velho. Madara, velho otário? Eu esperava contar com você para aumentar meus pontos de vilão um pouco mais. Mas olhando dessa forma, eu te dei uma chance e você é inútil, afinal. Nesse momento, Yuzuki olhou para o pequeno Uchiha à distância com uma expressão desamparada. Enquanto isso, o corpo Edo Tensei de Madara começou a se recuperar lentamente. Uma vez completamente curado, ele ouviu essas palavras de zombaria indisfarçáveis. Ao ouvi-los, ele estava à beira do colapso. Tosse. Madara ficou tão irritado com as palavras de Yuzuki que quase tossiu sangue. No entanto, ele só conseguiu suprimir à força sua vontade de se envolver em outra luta até a morte com Yuzuki. Ele sabia que seria inútil de qualquer maneira. HM? De repente, suas sobrancelhas franziram profundamente. Porque ele sentiu uma presença extremamente familiar sob seus pés agora mesmo. Esse sentimento não era uma armadilha colocada por Yuzuki na frente dele. Era uma sensação de familiaridade indescritível. Familiaridade? Como ele poderia estar vivenciando tal sentimento? Em toda a sua vida, ele só sentiu essa sensação maravilhosamente estranha em relação a duas pessoas. A primeira, naturalmente, foi seu irmãozinho Izuna. Quanto ao outro, pensando nisso, o velho rosto de Madara deu de ombros levemente. Felizmente, seu rosto agora estava coberto de poeira. Ele se sentiu envergonhado de ter tais sentimentos por seu inimigo final. A segunda pessoa, claro, foi Hashirama. Na passagem subterrânea escura como breu, Hashirama e um Izuna extremamente animado corriam em direção ao topo a toda velocidade. Ahahaha. Estou prestes a ver Madara. Só de pensar em ver a cara daquele cachorro velho, eu realmente não sei o que vou fazer. Embora eles tenham lutado até a morte no Vale do Fim, é inegável que eles formaram uma amizade por vários anos antes disso, chegando até a fundar Konogakakuri juntos. Enquanto Madara tinha um relacionamento tsundere com todos, fossem amigos ou familiares, Hashirama era o oposto, muito amigável e extrovertido. A perspectiva de encontrar seu antigo camarada deixou Hashirama animado. Foi o suficiente para fazê-lo esquecer que ele foi quem matou Madara. Ei, Madara é meu irmão mais velho. Você é um estranho, por que está tão animado? Izuna fez beicinho, um tanto descontente. Ei, Izuna, escute o que você está dizendo. Nosso clã Senju e seu clã Uchiha são aliados há gerações, sabia? Você não esqueceu disso, esqueceu? Depois de ouvir as palavras de Hashirama, o canto da boca de Izuna se contraiu involuntariamente. Como eu poderia saber? Quando eu estava vivo, eu só sabia de uma coisa. Ou seja, Uchiha e seu Senju eram os maiores inimigos. Ao ouvir isso, Hashirama não pôde deixar de encolher os ombros, expressando impotência. Não vamos falar sobre esses assuntos desagradáveis. Estamos prestes a ver aquele cachorro velho. É realmente nostálgico. Será que Madara vai me reconhecer? O tempo voa, os anos passam. Nesse momento, ele começou a ficar sentimental. Izuna ao lado dele quase vomitou, mas não conseguiu, pois não havia comido nada. Esse pessoal de Senju é todo esquisito. Bum, bum, bum. No segundo seguinte, Hashirama chegou à passagem sob os pés de Madara. Ele levantou o punho sem hesitação e o balançou ferozmente em direção à parede no topo da passagem. Bang! A parede grossa desmoronou quando Hashirama a destruiu. Poeira e pedras se espalharam por todo lugar, e a luz do sol entrou pela abertura recém-formada. O rosto de Hashirama exibia um sorriso feroz quando ele emergiu. Ele já havia avistado seu alvo parado na entrada do buraco, o Madara estupefato. Era de fato Madara, o mesmo Uchiha nada sentimental que ele conhecia tão bem. Ahaha! Estou aqui, seu cachorro velho! Hashirama berrou. Com um salto poderoso, ele saiu do buraco, e seu grito de seu cachorro velho ecoou por quilômetros ao redor. Que diabos? Puta merda! Madara exclamou, sua cabeça girando. Ele não conseguia acreditar no que via. Era mesmo aquele velho otário? A aparência de Hashirama espelhava a sua armadura rachada e esclera preta como a Zeviche. Claramente, Orochimaru havia usado Edo Tensei para trazê-lo de volta. Aquele Orochimaru. Eu não esperava que ele ainda tivesse esse truque na manga. Madara refletiu. Enquanto ele encarava Hashirama, sua mente corria. Isso poderia mudar a maré em sua batalha contra Yuzuki? Suas chances de vitória poderiam melhorar, mesmo que um pouco? Deveria, certo? Pela primeira vez, Madara se viu inseguro. Hahaha. Vamos, cachorro velho. Faz tanto tempo que não nos vemos, não é? Vem, me dá um aperto de mão como antigamente. Neste momento, Hashirama ignorou completamente sua situação atual. Logo após ver Madara, ele correu em direção ao amigo. Pare. Pare agora mesmo. Seu maldito. Neste momento, Madara, depois de ver suas ações, seu rosto inteiro escureceu imediatamente. Será que é realmente hora de nos cumprimentarmos? E a propósito, esse cara não lembra que ele o matou? Ele rapidamente estendeu sua mão direita para parar Hashirama, mas seu velho amigo estava determinado a lhe dar um aperto de mão, um caloroso aperto de mão abraço dos dias de seus estados combatentes. Hashirama ignorou completamente a resistência de Madara. Ah, vamos Madara, seu cachorro velho. Que tal um aperto de mão? Não é como se eu tivesse matado você e você estivesse guardando rancor, certo? Estou pedindo demais? Você está ferindo meus sentimentos. Madara, vamos. Hashirama saltou em sua direção, diminuindo a distância a cada passo. É exatamente por isso, seu velho otário. Essa cena fez com que Yuzuki, no céu não muito distante, arregalasse os olhos involuntariamente.
Desde o momento em que Orochimaru ressuscitou Hashirama e os outros, ele já havia descoberto todos os seus vestígios. A razão pela qual ele não parou foi porque o Madara sozinho não era o suficiente para ele farmar pontos de vilão. Mas agora, com Hashirama adicionado à mistura, a alegria de farmar pontos não viria mais uma vez? Então, ele queria ver se a reunião dessas duas figuras lendárias da Era dos Estados Combatentes seria o suficiente para fazê-lo levar as coisas mais a sério. Afinal, eles já foram a aliança mais formidável do mundo ninja. Se a força combinada desses dois não conseguiu despertar seu interesse, então talvez não houvesse ninguém em todo o mundo ninja que pudesse interessá-lo. É claro que o clã Tsutsuki era considerado uma espécie alienígena, não contado como local. Yuzuki olhou para Hashirama à distância e Madara que estava constantemente fugindo em todas as direções. Neste momento, a cena diante de seus olhos o fez estalar a língua. TSK. Ele não pode escapar mesmo que crie asas. E neste momento, dois sons sibilantes rapidamente chegaram atrás dele. Eram Konan e Tsunade, as duas mulheres que tinham voado. Neste momento, Tsunade, após pousar ao lado de Yuzuki, parou. Então, seus lindos olhos estavam cheios de descrença. Olhando para seu bisavô que estava constantemente perseguindo Madara abaixo em sua testa, um claro imediatamente apareceu. Droga! É mesmo meu bisavô. Aqueles bastardos até o invocaram? Como ousam profanar as almas dos mortos desse jeito? Eles merecem morrer. Tsunade exclamou indignada ao ver a cena abaixo. Um lembrete amigável, Tsunade. Essa técnica Edo Tensei foi inventada pelo seu tio-avô, Tobirama Senju. Yuzuki inclinou a cabeça, sorrindo para ela. Ao ouvir isso, suas bochechas imediatamente ficaram vermelhas. Eu não me importo. Mesmo que tenha sido inventado pelo meu tio-avô, afinal, a intenção original de inventar essa técnica proibida era boa. Quem imaginaria que ela seria usada por pessoas de fora para fazer tais coisas? Tsunade demonstrou perfeitamente a arte de ser teimosamente tsundere ao extremo. Tsunade, Yuzuki a chamou. HM? Ela inclinou a cabeça, olhando para ele. Sua boca é realmente dura. Quando beijada, ela deve ser bem macia, certo? Ele curvou os lábios, rindo. Assim que essas palavras foram ditas, Tsunade e Konan ao lado dela coraram furiosamente. Hoje à noite, você vai ter o que merece, mestre travesso. Tsunade disse, ainda extremamente tsundere. Enquanto isso, lá embaixo, Hashirama corria a toda velocidade, perseguindo Madara constantemente. Haha. Cachorro velho, você não está feliz em me ver? Por que você está me evitando desde que me viu? Vamos lá. Dê um aperto de mão ao seu velho amigo como nos velhos tempos. Hashirama estava rindo com vontade. Você, não chegue mais perto. Madara agora havia chegado completamente ao seu limite. Ser morto sozinho 13 vezes por Yuzuki antes já era ruim o suficiente. Dessa vez, o inimigo nem tinha feito um movimento ainda, e ele já estava completamente pasmo com esse velho otário, irmão mais velho. Nesse momento, Izuna emergiu rapidamente da passagem subterrânea. Com um salto, ele saltou, chegando na frente de Madara. Irmãozinho? Izuna? É você? É você mesmo? Madara ficou animado ao ver seu irmão diante dele. Ele olhou para Izuna com agitação. É você mesmo? Como você foi trazido de volta com o Edo Tensei? Aquele garoto óbito tem algumas habilidades, hein? E pensar que ele até encontrou seu cadáver. Madara estreitou os olhos e murmurou. Capítulo 202. Matando Madara 14 vezes. O Hashirama enfurecido. Irmão, faz tanto tempo que não nos vemos. Quando Izuna viu seu irmão, ele mal conseguia conter a alegria em seu coração. Olhando para seu irmão mais velho, ele animadamente deu um passo à frente. Madara o abraçou calorosamente. O último encontro deles foi um momento decisivo para ambos. Izuna, em seu leito de morte, deu seus próprios olhos ao irmão para lhe conceder o Eternal Mangekyou Sharingan. Madara, por sua vez, viu seu irmão morrer com uma fúria inabalável em seu coração. Essa cena fez Hashirama franzir a testa. Ei, cachorro velho, isso não é justo. Você abraçou Izuna, por que não pode me dar um aperto de mão? A boca de Madara se contraiu violentamente enquanto ele olhava ferozmente para Hashirama. Izuna é meu querido irmãozinho. E você? O que você é para mim? Ao ouvir isso, Hashirama imediatamente ficou descontente. Eu sou seu amigo, seu único amigo durante sua vida. Seu melhor amigo para toda a vida, seu cachorro velho. Madara levantou as sobrancelhas. Eu não esqueci o que aconteceu no Vale do Fim, quando você me apunhalou pelas costas. E agora você está agindo todo falso na minha frente. Vá embora. Desapareça. A expressão de Hashirama desmoronou. Vamos lá, isso é passado, Madara. Não é como se você estivesse certo também. Eu até te ofereci a posição de Hokage, mas você veio todo arrogante querendo destruir a vila. Ele disse casualmente, seu rosto praticamente gritando, eu estou certo e você está errado. Madara quase tossiu sangue ao ouvir isso, pelo amor de Deus. Morra logo. Não, morrer apenas uma vez é bom demais para mim. Hashirama respondeu com uma expressão indiferente e inabalável. À distância, Tsunade observava com uma expressão sombria, incapaz de suportar olhar para seu avô. Ei, esse é realmente seu avô? Yuzuki inclinou a cabeça, olhando para ela ao seu lado. Sim. Tsunade suspirou exasperada. TSK, TSK, TSK. Ainda bem que você não herdou esses genes dramáticos, embora às vezes você também mostre algumas tendências dramáticas. Ele analisou seriamente. Ei. Ela lhe lançou um olhar feroz. Yuzuki observou Madara e Hashirama brincando à distância.
Seu avô e aquele pequeno Uchiha. Será que eles não estão mais me levando a sério? Hehe. Num piscar de olhos, ele desapareceu do seu lugar, transformando-se em um raio e aparecendo de repente atrás deles. Enquanto Madara e Hashirama ainda estavam brincando, uma voz fraca surgiu. O que estou dizendo é que vocês dois talvez não estejam mais me levando a sério. A voz de Yuzuki ecoou suavemente. Quando Madara ouviu sua voz, ele tremeu como se tivesse visto um demônio. Tremendo incontrolavelmente, ele recuou dezenas de passos. Só então ele conseguiu se equilibrar com dificuldade. O cachorro velho? Isso não é do seu feitio. Normalmente quando você encontra oponentes fortes, você não fica extremamente animado? Agora você está agindo todo tímido? Esse não é seu estilo usual. Hashirama coçou a cabeça curiosamente. Pelo amor de Deus. Se você quer morrer, não me arraste para isso. Os olhos de Madara brilharam de fúria. Hashirama, que tinha acabado de ser reanimado pelo Edo Tensei, ainda não tinha sido espancado por Yuzuki. Naturalmente, ele não sabia o quão aterrorizante o homem era. Somente vivenciando isso pessoalmente ele entenderia verdadeiramente o quão aterrorizante era a situação. Você vai morrer. Você luta. Você vai. Madara continuou recuando. Nesse ponto, Hashirama realmente não conseguia mais entender seu velho amigo. Ele se virou, encarando Yuzuki intensamente. Yuzuki Kamizuki. Que tal, fazermos as pazes? O que você diz? Seu rosto se abriu em um sorriso. Se eles pudessem evitar a luta, essa seria naturalmente a melhor solução para ele. Fazer as pazes? Depois de causar uma cena tão grande, você me diz para fazer as pazes? Yuzuki riu. Brincadeiras à parte, neste mundo ninja chato, ele finalmente tinha várias pessoas de quem podia coletar pontos. Você está dizendo para ele fazer as pazes? Cortar a renda de alguém? Esse foi um rancor imperdoável. Então não há espaço para negociação? Hashirama franziu as sobrancelhas, percebendo que resolver essa situação não seria tão simples. Yuzuki inclinou a cabeça, olhando para Madara que estava quase na beira da barreira dos 6 caminhos, então estalou a língua. Shia Tensei, empurrão todo-poderoso. Ele levantou a mão direita. Uma força repulsiva terrivelmente poderosa desceu instantaneamente dos céus, caindo sobre ele. A força terrível desintegrou imediatamente o corpo de Madara. Antes que ele pudesse terminar seu grito de agonia, ele se transformou em cinzas. Jin. Parabéns ao anfitrião por matar Madara Uchiha sozinho 14 vezes. Jin. Parabéns, anfitrião, por obter 100.000 pontos de vilão. Jin. O ódio de Hashirama Senju por você aumentou ao céu depois de ver você matar seu amigo. Jin. Parabéns, anfitrião, por obter 300.000 pontos de vilão. Depois de ouvir o aviso do sistema, uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Yuzuki. Ele só queria bloquear a fuga de Madara. Conseguir 100.000 pontos de vilão dele parecia razoável, mas, para sua surpresa, ele também conseguiu pontos de vilão de Hashirama, e muitos deles. Não é maravilhoso? Seu sorriso se alargou. Agora eu sei como farmar pontos. Você. Hashirama rugiu quando viu Madara virar cinzas. Em sua raiva, ele momentaneamente esqueceu que eles tinham corpos de Edo Tensei e acreditou que Yuzuki realmente havia matado seu amigo. Depois de tantos anos sem ver Madara, vê-lo morrer diante de seus olhos era insuportável. Arte sábia, portão do grande Deus. O coração de Hashirama doeu. Seu querido amigo, a quem ele não via há tanto tempo, sumindo diante de seus olhos. Mesmo como inimigos, seu vínculo de amizade ainda queimava forte em seu coração. Bang, 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 bang. Ao implantar o portão da arte sábia, uma rachadura de 300 metros dividiu o espaço acima de Yuzuki. O portão invocado despencou em sua direção com força devastadora. Yuzuki se manteve firme, sem demonstrar intenção de se esquivar. Você está tão confiante assim? Este portão do grande Deus pode facilmente suprimir todas as bestas com cauda. Hashirama observou confuso. Durante o período dos estados combatentes, seu portão da arte sábia subjugou sem esforço todas as bestas com cauda. Esse oponente poderia realmente acreditar que poderia resistir ao seu poder de selamento? Mas isso é bom. Deixe que sua arrogância seja sua ruína. Os portões da arte sábia desceram sobre Yuzuki. Estrondo. Bum, bum, bum. O que aconteceu depois fez os olhos de Hashirama se arregalarem. Seu orgulhoso portão, ao tocar o corpo de Yuzuki, quebrou-se instantaneamente em lascas de madeira que se espalharam ao vento. O quê? Isso é absolutamente impossível. Como a mera força física poderia conter meu portão da arte sábia? Impossível. Ele rugiu. Arte sábia. Portão do grande Deus, 10 selos. Enormes portões começaram a chover do céu como se não custassem nada. Com seu corpo Edo Tensei, Hashirama não precisava se preocupar em esgotar seu chakra. Ele drenaria todo o seu chakra para esses poderosos portões. Não acredito que não posso selar você. Bum, 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 bum. Os enormes portões despencaram freneticamente do céu. No entanto, sem exceção, esses portões, apesar de sua poderosa força de selamento, se desfizeram em pó no momento em que tocaram Yuzuki, espalhando-se na brisa. Vários segundos depois, Yuzuki flexionou seu pulso casualmente. Ele inclinou sua cabeça para olhar para Hashirama, que estava parado à distância com olhos arregalados e boca escancarada. Um leve sorriso cruzou seus lábios. É só isso? As palavras casuais atingiram Hashirama como um tapa na cara. Droga! Você, que tipo de monstro é você? Ele rosnou entre dentes. Monstro? Yuzuki balançou a cabeça levemente. Esse título não combina comigo. Prefiro ser chamado de
Deus! Com essas palavras, ele levantou o punho em direção ao distante Hashirama. Liberação de vibração. Zetai Kishin. Terremoto de ar absoluto. Em um instante, um soco devastador atingiu o rosto de Hashirama. A força aterrorizante do vendaval fez seu corpo cambalear. Liberação de madeira. Técnica Bi. Sentindo a força letal por trás do ataque, as mãos de Hashirama voaram através dos sinais, invocando o jutsu defensivo mais forte da liberação de madeira. Uma parede maciça se materializou envolvendo-o em sua proteção. O terremoto absoluto aconteceu. Bang! Bum! 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 A suposta defesa invencível da liberação de madeira desmoronou como papel diante do ataque de Yuzuki. Nada poderia resistir ao seu poder, nem mesmo a mais poderosa técnica de liberação de madeira. Bang! Bum! 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 Lascas de madeira explodiram para fora, revelando um Hashirama atordoado lá dentro. Sua técnica facilmente resistiu ao poder total do Susanoo corporal completo de Madara. No entanto, o Yuzuki nem sequer usou seu poder total. Alguém poderia realmente ser tão formidável? Hora de te mandar embora, Hashirama. Yuzuki inclinou a cabeça com um sorriso malicioso. No instante seguinte, ele levantou a mão e a balançou com força devastadora. Liberação de relâmpago, 1 bilhão Veotor, 1 bilhão de volts o julgamento celestial. Capítulo 203. Hashirama, sua cabeça funciona melhor que a de Madara. Liberação de relâmpago, 1 bilhão Veotor, 1 bilhão de volts o julgamento celestial. De repente, um enorme som abafado explodiu no céu da Terra da Grama. Depois de ouvir esse estrondo, todo o ser de Hashirama tremeu. Este raio aterrorizante, se atingisse alguém, essa pessoa sobreviveria ilesa? Nesse momento, ele não conseguiu evitar engolir em seco. Olhando para os olhos de Yuzuki, tudo havia mudado. O poder desse homem era simplesmente feroz demais. Isso foi. Como alguém poderia lutar contra isso? Mais cedo, Madara havia mostrado a mesma expressão aterrorizada. Hashirama levantou a cabeça, encarando os densos relâmpagos no céu acima. Ele engoliu em seco antes de dizer, Yuzuki Kamizuki, entre nós, não há alguma chance de conversarmos sobre as coisas? Veja, nós realmente não precisamos continuar brigando assim. Certo, toda essa briga não é boa, sabia? Vamos apenas puta merda. Antes que ele pudesse terminar, uma enorme coluna de raios densos vinda de cima o atingiu. Num instante, ele foi destruído. Yuzuki casualmente cutucou sua orelha e soltou um suspiro, murmurando, o que você estava dizendo agora? Não entendi. Bem, deixa eles para lá. Nesse momento, Izuna correu em sua direção. Shia Tensei, empurrão todo-poderoso. Banstein, puxão universal. As forças opostas do empurrão todo-poderoso e da puxada universal colidiram violentamente no ar, criando um vórtice devastador que ameaçou destruir o próprio espaço. O chão rachou enquanto pedaços de terra eram puxados e empurrados em direções opostas. O ar se distorceu, árvores foram arrancadas e pedras se despedaçaram enquanto ondas gravitacionais ondulavam para fora. Mas isso foi só o começo. Quando a colisão inicial atingiu seu pico. Super Shinra Tensei, Super Empurrão Todo-Poderoso. Super Banstein, Super Puxada Universal. Shibaku Tensei, Devastação Planetária. As três técnicas gravitacionais colidiram em uma explosão enorme. Pedaços de terra foram puxados para um planetoide crescente enquanto eram violentamente repelidos. As forças criaram um redemoinho destrutivo que marcou a paisagem. Relâmpagos encheram o céu escuro enquanto as forças gravitacionais distorciam o espaço e dificultavam a respiração. O choque pulverizou tudo em seu caminho, árvores, pedras e chão. Essa demonstração de poder se tornaria lendária entre os shinobi. Depois disso, Yuzuki entrou no modo guerreiro, acumulando mortes freneticamente. Hashirama, Madara e Izuna morreram em ciclos. Quando o velho otário morreu, o cachorro velho sentiu uma pontada no coração, dando a Yuzuki um bocado de pontos de vilão. Quando Madara morreu, Hashirama sentiu uma pontada no coração e também deu a Yuzuki muitos pontos de vilão. Quando Yuzuki matou Izuna, Madara ficou furioso. Depois de matar o pequeno Shira, Hashirama também ficou furioso, e então Yuzuki matou o cara da madeira também. Um loop fechado perfeito. Depois de matar Hashirama sozinho 46 vezes, Madara 39 vezes e Izuna 32 vezes, os pontos de vilão que ele conseguia dos três continuaram diminuindo. Matar uma pessoa só dava cerca de 1000 pontos de vilão. Continuar assim não tinha mais sentido. Yuzuki soltou um leve suspiro, olhando para o que estava diante dele. Os corpos de Hashirama, Madara e Izuna estavam se regenerando continuamente. No momento em que terminaram de se recuperar, os três simultaneamente tentaram fugir. Afinal, esse cara na frente deles realmente não estava agindo como humano. Palmas, palmas, palmas. Nesse momento, Yuzuki bateu palmas levemente. Tudo bem, tudo bem. Você não precisa se preocupar. Estou cansado de lutar. Além disso, se continuarmos lutando assim, não há mais sentido. Vamos lá, vamos usar aquele método que Hashirama mencionou antes. Seu rosto se abriu em um sorriso enquanto ele olhava para os três diante dele. Ai! Hashirama chegou até Yuzuki e tossiu levemente. Yuzuki Kamizuki, se pudermos conversar, não vamos recorrer à violência. Toda essa briga não é boa. Ele coçou a cabeça nesse momento. Depois de ser morto sozinho tantas vezes, ele tinha descoberto. Yuzuki tinha uma maneira de lidar facilmente com todos eles, mas ele não tinha feito isso. Ele deve ter algo que queria que eles fizessem.
Hashirama, as pessoas dizem que sua cabeça não é muito brilhante, mas pelo que posso ver, sua cabeça funciona melhor que a de Madara. Yuzuki sorriu levemente. Hahaha. Claro. Ao ouvir isso, um sorriso orgulhoso imediatamente apareceu no rosto de Hashirama. Na verdade, sua suposta falta de brilho só acontecia perto de Madara. Ele tinha medo de cometer violência intelectual contra seu velho amigo. Em circunstâncias normais, sua cabeça funcionava muito bem. Já que sua cabeça funciona melhor que a de Madara, você pode ser o responsável pelas próximas negociações. Yuzuki olhou para Hashirama, e um sorriso involuntariamente apareceu em seu rosto. Ao ouvir isso, Hashirama também abriu um sorriso. Parecia que a partir daquele momento, os dois já haviam planejado o destino de Madara e Izuna. Ei, Hashirama, o que te faz pensar que pode tomar decisões por mim, droga? Madara torceu o pescoço enquanto falava. Embora ele estivesse atualmente em um corpo Edo Tensei e não pudesse sentir dor, a sensação ainda era extremamente desagradável. Ele caminhou até Hashirama, olhando para ele com os olhos arregalados. Seu velho otário. O que foi, seu cachorro velho? Os dois ficaram ali, olhando um para o outro. Não havia passado nem um minuto quando uma aura de violência começou a ressurgir. Quando os ideais se chocavam, os ninjas da velha guarda recorriam ao único método de resolução que conheciam, violência desenfreada. Até Yuzuki sentiu como se os dois pudessem se matar a qualquer momento. Será que eu conseguirei testemunhar uma luta tão lendária pessoalmente? Este país poderia muito bem ser chamado de Terra do Fim. Neste momento, ele se lembrou de ter assistido a luta no anime e ficou animado para vê-la pessoalmente. Bisavô. Tsunade rapidamente veio até o lado de seu mestre. Ao ver Hashirama em seu impasse com Madara, ela gritou imediatamente. Isto é, ó meu, minha bisneta. Quando Hashirama ouviu a voz dela, ele imediatamente se afastou do confronto com Madara. Quando ele viu que era sua bisneta Tsunade, seu ânimo imediatamente melhorou. Meu Deus, faz tanto tempo que não nos vemos, não é? Você cresceu, tanto? Os olhos de Hashirama se arregalaram quando ele olhou para ela, então ele coçou a cabeça e exclamou. Isso tudo é graças ao mestre. Tsunade mordeu o lábio gentilmente e então virou a cabeça para olhar para Yuzuki. O amor em seus olhos estava prestes a transbordar. Ai! Yuzuki imediatamente tossiu levemente. Embora esse assunto o envolvesse, o principal motivo era que ela tinha bons alicerces. Sem um bom começo, como alguém pode esperar um bom final? Como isso poderia ser possível? HM? Tsunade, do que você está falando? Eu estava falando sobre sua idade e altura. Naquela época, você tinha apenas essa altura em comparação ao seu bisavô. Hahaha. Hashirama coçou a cabeça, sem entender sua timidez repentina. No entanto, ele ainda disse com um sorriso. Mas agora você está quase tão alta quanto eu. Ai! Ao ouvir isso, Tsunade imediatamente corou. Acontece que ela havia entendido mal. Então, ela disse apressadamente, bisavô, não vamos mais falar sobre isso. De agora em diante, quaisquer que sejam as condições que o mestre estabelecer, você deve concordar com elas incondicionalmente. Hashirama ficou atordoado. Ele olhou para sua bisneta um tanto incrédulo. Você está jogando um jogo tão intenso, até mesmo chamando de mestre. Ai! Tsunade tossiu novamente, meu. Bisavô, para essas pequenas questões, não se prenda aos detalhes. Você ouviu o que eu disse? Você deve concordar incondicionalmente. Bem, tudo bem. Hashirama coçou a cabeça. Depois de pensar sobre isso, ele decidiu que era melhor concordar com sua neta. Ela não iria armar para ele, certo? Além disso, ele era atualmente apenas um corpo Edo Tensei, basicamente sem nenhum apego restante. Eu não serei como você, cedendo ao inimigo tão facilmente. Madara franziu os lábios e disse. Madara, quando estiver sob o teto de alguém, é preciso abaixar a cabeça. Às vezes, é preciso ser paciente. Ao ouvir isso, Hashirama começou a falar seriamente com seu amigo. Sai daqui. Essa sua abordagem não vai funcionar comigo. Madara franziu os lábios e o empurrou para longe. Cachorro velho, um dia você vai morder um osso que não consegue quebrar. Capítulo 204. Yuzuki, aceite-me como seu irmão mais velho. Yuzuki Kamizuki. Não se preocupe com isso. Quanto a Madara, bem, ele sempre foi meio descuidado. Só não leve isso a sério, ok? Vamos discutir adequadamente como devemos lidar com isso a seguir. Hashirama sorriu enquanto olhava para ele. Ouvindo isso, Yuzuki sorriu levemente e falou calmamente, na verdade, lidar com todos vocês não é nada. Além disso, liberar seus corpos Edo Tensei é quase fácil demais para mim. Quero tentar algo mais emocionante. Nesse momento, uma pergunta pairava em sua mente. Os atuais Indra e Azura ainda não tinham reencarnado completamente. Afinal, Indra estava destinado a reencarnar como Sasuke, e a reencarnação de Azura era para ser Naruto. Mas agora essas duas almas gêmeas nunca mais apareceriam. Portanto, só havia uma possibilidade. A alma de Indra permaneceu dentro do corpo de Madara, e da mesma forma, a alma de Azura residia dentro do corpo de Hashirama. No entanto, esses dois tiveram uma sorte terrível. Eles não tinham ativado completamente os poderes de Indra e Azura. Agora, o que Yuzuki queria fazer era ativar esses poderes dentro deles. Mas como ativá-los, essa era a questão. Algo emocionante? O quê? Nós não somos esse tipo de pessoa. Mesmo se você tentar nos ameaçar ou nos tentar, não vamos nos comprometer. Quando Hashirama viu aquele sorriso travesso em seu rosto, ele imediatamente recuou vários passos até chegar ao lado de Madara. Será que Yuzuki Kamizuki gosta desse tipo de coisa? O que?
Seguindo a liderança do amigo, os pensamentos de Madara também se desviaram. Ele também olhou para Yuzuki com descrença, sentindo-se ingrato por ele ainda estar vivo. Ei, vocês dois, não espalhem rumores infundados. Malditos! A boca de Yuzuki se contraiu. Ele respirou fundo e disse, a coisa excitante da qual estou falando definitivamente não é o que vocês estão imaginando. Droga, por que vocês dois têm tais pensamentos? Ele olhou para eles como se estivesse prestes a matá-los novamente. As pessoas realmente dizem que quando dois amigos são próximos, eles pensam exatamente da mesma forma. Hashirama e Madara eram ambos podres por dentro. Literalmente. Ai. Ouvindo isso, Hashirama tossiu apressadamente. Desculpe, era só minha imaginação correndo solta. O que você estava dizendo? Ele manteve um olhar profissional, como se nada tivesse acontecido. Até Madara, que estava ocupado estudando os pássaros e fingindo que nada havia sido dito, de repente falou. Ain. O que é exatamente? O que você quer que façamos? Assim que ele terminou de falar, Yuzuki torceu o pulso. Simples. Primeiro passo, aceite-me como seu irmão mais velho e você poderá viver. Quando as palavras saíram de sua boca, sua aura dos 6 caminhos irrompeu. Naquele momento, Hashirama, Madara e Izuna atrás deles puderam sentir que com apenas um pensamento daquele homem, eles realmente morreriam. Apesar de seus corpos Edo Tensei, eles pereceriam novamente, e desta vez, seria uma morte completa e final. Grande irmão. Hashirama foi o primeiro a ceder. Um homem de verdade sabe quando agir e quando ceder. Devemos ser razoáveis. Madara, vamos nos render. Madara olhou estupefato para seu amigo. Essa era a primeira vez que ele via alguém fazer uma rendição soar tão justa. É bem típico de você. Meu Deus. Depois de lutar por um tempo, Madara não teve escolha a não ser desistir também. O que mais ele poderia fazer? Eles não poderiam vencer contra ele. Eles só poderiam aceitar seu destino. Você realmente vai se submeter? Não precisa pensar nisso com mais cuidado? O rosto de Yuzuki mostrou um leve sorriso. Ele precisava ter certeza absoluta de que Madara, Hashirama e Izuna estavam realmente dispostos a jurar lealdade a ele. Irmão mais velho, olha só como você está falando. É como se você não confiasse em nenhum de nós. Hashirama tossiu levemente e coçou a cabeça. Bem, tem mais uma pessoa, meu irmão Tobirama Senju. Ele ainda está no subsolo agora. Ele provavelmente é orgulhoso demais, envergonhado demais para sair. Eu também vou jurar por ele. Um leve sorriso apareceu no rosto de Yuzuki com essas palavras. Mesmo quando Hashirama e Izuna apareceram pela primeira vez, ele já havia percebido Orochimaru e Tobirama escondidos no subsolo. Ele estava curioso, no entanto. Por que Tobirama não saía? O que ele estava tramando enquanto se escondia abaixo? Mesmo depois de atormentar seu irmão mais velho por tanto tempo, o sujeito ainda não havia demonstrado nenhuma reação. Isso intrigou até o próprio Yuzuki. Bem, como você disse, eu não sou irracional. Eu sou alguém que é muito razoável. Tudo bem então, vamos assinar isso. Yuzuki acenou com as 2 mãos. Instantaneamente, 3 novos documentos de contrato de servo apareceram em suas mãos, comprados na loja do sistema. O que vem a seguir é simples. Ele continuou, basta escrever seus nomes aqui, e vocês se tornarão oficialmente meus subordinados. Vamos começar. Hashirama, Madara e Izuna pegaram os contratos de servo, e começaram a examiná-los cuidadosamente. Tsunade rapidamente chegou ao lado de Yuzuki, pressionando-se contra seu corpo. Ela sussurrou, ei mestre, esse contrato é real ou falso? Ele tem a mesma função que o do meu pescoço? É claro que todas as funções são as mesmas. Ele sorriu em resposta. Tsunade olhou ferozmente para ele. Então isso significa que essas coleiras em volta do nosso pescoço não importam, estejam lá ou não. Yuzuki pensou por um momento antes de concordar. Na verdade, para ser honesto, não importa se eles estão lá ou não. O rosto de Tsunade ficou vermelho. Então mestre, por que você fez todos nós usarmos essa coisa vergonhosa em nossos corpos? Ela olhou para ele com olhos cristalinos, como se quisesse afogá-lo com sua intensidade. Tsunade, se é isso que você pensa, você está completamente errada. Yuzuki olhou para ela e disse suavemente essa coisa. Aumenta a velocidade de ataque. Ignorando o rosto corado dela, ele virou a cabeça para olhar para Hashirama, Madara e os outros diante dele. Pare de procurar. Você não encontrará mais nada, não importa o quanto procure. Apenas assine. Quando fizer, posso começar a ressuscitá-lo. Hashirama, Madara, Izuna. O quê? Os olhos de Hashirama se arregalaram em descrença. Nos ressuscitar? Seu irmão mais velho, você está falando sério? Ele estava tão animado que mal conseguia formar palavras coerentes. Como isso pode ser falso? Yuzuki sorriu fracamente. Vamos lá. Não fique aí parado. Meu tempo é limitado. Quem assinar primeiro será ressuscitado primeiro. Sem hesitar, Hashirama pegou a caneta e com alguns traços rápidos, escreveu seu nome no pergaminho do contrato de servo. Hashirama Senju, Jin. Signatário do contrato de servo. Hashirama Senju foi concluído. Jin. O contrato entrará em vigor em breve. Capítulo 205. Notícias sobre o sábio dos 6 caminhos. Indra e Azura. A assinatura do contrato foi bem sucedida. Hashirama já havia assinado seu nome. Olhando para Madara ao seu lado, ele podia ver a relutância estampada em seu rosto. Mas o pequeno Uchiha sabia que não tinha escolha. Recusar-se a assinar provavelmente lhe custaria a vida, dado o poder avassalador de Yuzuki. Suspiro. Ótimo. Pare de me olhar assim, Hashirama.
Madara olhou ferozmente para seu amigo, conhecendo muito bem a expressão que Hashirama reservava para quando a teimosia de Madara estava prestes a colocá-lo em apuros. Com grande relutância, ele escreveu seu nome no contrato. No momento em que seu pincel deixou o papel, uma luz dourada emanou do documento. À medida que o brilho desaparecia lentamente, o contrato estava completo. Jin, signatário do contrato de servo. Madara Uchiha foi concluído. Jin, o contrato entrará em vigor em breve. Quando o prompt do sistema desapareceu, Madara concluiu a assinatura do contrato de servo. Yuzuki se virou com um sorriso para a última pessoa, Izuna. Sem hesitar, ele começou a assinar o contrato. Finalmente a assinatura do contrato foi concluída. Jin, signatário do contrato de servo. Izuna Uchiha foi concluído. Jin, o contrato entrará em vigor em breve. Com isso, o contrato entre os três e seu novo irmão mais velho foi finalizado. Após a conclusão, Yuzuki soltou um suspiro gentil e sorriu enquanto olhava para Hashirama e Madara. Hashirama, Madara, o que vocês sabem sobre o sábio dos 6 caminhos? Hashirama ficou surpreso com a pergunta. Ele tinha ouvido histórias sobre o sábio dos 6 caminhos, mas nunca as investigou seriamente, descartando-as como meras lendas. O sábio dos 6 caminhos é apenas uma figura mítica, não é? Hashirama disse depois de pensar por um momento. É tudo o que sei sobre ele, apenas histórias de livros antigos, certo? Ele coçou a cabeça timidamente. Ao lado dele, Madara lançou-lhe um olhar de puro desdém. Hashirama, eu te disse há muito tempo que o sábio dos 6 caminhos era real. Eu não acredito. Você deixou minhas palavras entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. É por isso que você é um otário, nunca prestando atenção ao que importa. Os olhos de Hashirama se arregalaram de surpresa. Espera, essas coisas inacreditáveis que você me contou, elas podem ser verdade? Coisas inacreditáveis? A voz de Madara se elevou em indignação. Hashirama, quando descobri esses segredos, compartilhei com você imediatamente. E você os chama de inacreditáveis? Não é de se espantar que você não tenha crescido nem um pouco. Você descartou tudo o que eu lhe disse como bobagem. Hashirama só conseguiu responder com uma tosse estranha. Bem, na época pensei que você estava inventando tudo. Quer dizer que é verdade mesmo? Após um momento de silêncio, Madara se afastou do que ele considerou ser o idiota diante dele. De agora em diante não conte a ninguém que você me conhece. Hashirama ficou sem palavras. O sábio dos 6 caminhos criou este mundo e teve 2 filhos, Azura e Indra. Madara respondeu lentamente à pergunta de Yuzuki. Indra herdou o chakra Indo sábio, o que o levou ao despertar do Sharingan. Azura, por outro lado, possuía talento comum e não tinha o Sharingan. No entanto, no final, ele despertou uma liberação de madeira extremamente poderosa. Além desse ponto, não tenho mais informações registradas sobre o que aconteceu. Mas eu aprendi a informação mais crucial, como obter o poder do sábio dos 6 caminhos. Isso requer a fusão do Yin e do Yang, a fusão completa dos poderes de Indra e Azura. Hashirama perguntou curiosamente, o que você quer dizer com essa fusão dos poderes Yin e Yang? Como exatamente eles podem ser fundidos? Um sorriso presunçoso apareceu no rosto de Madara. Hahaha, claro que sim, eu já consegui. O quê? O rosto de Hashirama mostrou descrença. Como isso é possível? Você já fundiu os poderes de Azura e Indra? Não entendo o que você está dizendo. Ele olhou confuso para Madara, que soltou uma risada fria. Você é a reencarnação de Azura. Os olhos de Hashirama se arregalaram imediatamente, olhando para ele com descrença. Madara, você pode dizer o que quiser, mas isso é ridículo. O que quer dizer com eu ser a reencarnação de Azura? Uma afirmação tão absurda. Você não espera que eu acredite nisso, espera? Ele estalou a língua. Isso era absurdo demais para ele aceitar. Parecia simplesmente impossível. Claro que é verdade. Madara olhou para ele, então orgulhosamente continuou. Depois de ler a tábua de pedra no santuário Naka do clã Uchiha, eu aprendi a história toda. Ao fundir os poderes de Yin e Yang, pode-se obter poder sobre toda a criação. Eu compreendi completamente essa verdade. Os poderes do clã Uchiha e do clã Senju devem ser completamente fundidos. Durante nossa batalha no Vale Final, obtive um pedaço da sua carne. Então usei Izanagi, me colocando em um estado de falsa morte. Depois disso, usei essa carne para me fundir comigo mesmo. Hashirama o interrompeu imediatamente. O quê? Mas no Vale Final, você não morreu? Isso é impossível. Eu definitivamente te esfaqueei até a morte. Eu chequei várias vezes para ter certeza. Bobagem. Claro que eu morri. Eu fui realmente esfaqueado até a morte pela sua espada. De que outra forma eu poderia ter dissipado suas suspeitas? Madara revirou os olhos, incapaz de conter sua raiva. Então o que você quer dizer com não ter morrido? Hashirama perguntou, confuso mais uma vez. Eu morri, mas depois voltei à vida. Isso tudo foi graças ao Sharingan do meu clã Uchiha. Madara declarou com orgulho indisfarçável. O Sharingan, uma vez que atinge o nível 3 Tomoe, pode lançar uma técnica proibida aterrorizante, Izanagi. Usei meus olhos para lançar um selo de transcrição e coloquei Izanagi dentro deles. Eu tinha previsto tudo. Depois que seus ninjas obtiveram meu cadáver, você não se livraria dele rapidamente. Afinal, vocês de Konoha adoram pesquisar essas coisas. Então eu estabeleci um selo de transcrição para mim mesmo. Enquanto eu estivesse em um espaço fechado sem estranhos por perto, o Izanagi seria ativado. Uma vez ativado, ele transformaria o fato da minha morte em uma ilusão, um sonho.
então eu poderia voltar à vida. Após meu renascimento, deixei a folha e transplantei suas células para meu corpo. A espera durou várias décadas. Finalmente, quando eu estava perto da morte, despertei o Rinnegan, os próprios olhos do sábio dos 6 caminhos. Madara completou com imenso orgulho. Desde então descobri o verdadeiro método para salvar o mundo. Tenho executado diligentemente esse plano, até que ele encontrou Yuzuki Kamizuki. Capítulo 206. A fé inabalável de Madara no Tsukuyomi infinito. O plano encontrou Yuzuki Kamizuki, o que me levou a ser prematuramente forçado a sair por aquele garoto óbito. Caso contrário, neste momento, eu deveria ter sido trazido de volta pela técnica Sansara da vida celestial, não pelo Edo Tensei. Que pena! Madara olhou um tanto desamparado em uma direção atrás dele. Essa direção não era outra senão Óbito. Enquanto isso, Óbito tentou sair do círculo de barreira dos 6 caminhos de Yuzuki. Para seu desânimo, ele fez uma descoberta terrível. Ele não conseguia se mover, muito menos sair daquele lugar. A energia dos 6 caminhos liberada por seu inimigo havia imobilizado completamente seu corpo inteiro. Óbito não conseguia nem mexer um dedo. Seu corpo permaneceu congelado no lugar, completamente paralisado. Sem a permissão de Yuzuki, a fuga era impossível, não importava o que ele tentasse. Não se preocupe com ele. Madara deu de ombros impotente. Meu plano final provavelmente não pode mais ser implementado. Depois de ser derrotado repetidamente por Yuzuki, ele percebeu que continuar seu plano Tsukuyomi infinito agora era virtualmente impossível. Ele sabia que a outra parte nunca permitiria que ele tivesse sucesso, como evidenciado pela facilidade com que eles poderiam eliminá-lo agora. Madara realmente não conseguia entender por que esse homem possuía um poder tão incrível. Ai! Hashirama limpou a garganta. Madara, pare com esses esquemas para destruir o mundo ninja. Olha, sem nossa interferência, o mundo ninja está indo muito bem. Os lábios de Madara se apertaram com essas palavras. Bobagem. Você não entende nada. Meu plano é absolutamente magnífico. Não vou deixar você caluniar meu plano Tsukuyomi infinito, seu velho otário. Embora Yuzuki o tivesse subjugado, ele ainda acreditava que essa era a maneira de tornar o mundo melhor. O plano Tsukuyomi infinito tinha que ser implementado. Afinal, ele foi proposto pelo próprio sábio dos 6 caminhos. Madara, de onde vem essa sua confiança? Yuzuki finalmente falou, incapaz de permanecer em silêncio por mais tempo. Ele não pôde deixar de sentir pena desse Uchiha ingênuo, ainda enganado pelo plano Tsukuyomi infinito. Confiança? Irmão, e embora eu deva chamá-lo assim agora, ouça. Orgulho brilhou no rosto de Madara. Meu plano Tsukuyomi infinito é o caminho definitivo para a paz, para o mundo ninja e todos nele. Ele criará um mundo cheio de amor e paz. Ah, eu posso vê-lo agora, aquele mundo perfeito e pacífico acenando para mim. Seu rosto demonstrava pura embriaguez, como se ele realmente vislumbrasse esse mundo ilusório. TSK, TSK, TSK. Madara, sua condição é bem séria. Yuzuki disse desamparadamente. Zetsu Negro, o verdadeiro gênio, de fato provou ser um mestre em enganar. Ele enganou Madara completamente, fazendo os Uchiha acreditarem que o plano Tsukuyomi infinito salvaria o mundo. Ai! Após ouvir suas palavras, Madara tossiu levemente. Que tal? Meu plano não é magnífico? Isso não é apenas algo que imaginei. Bem no subsolo do santuário do nosso clã Uchiha está nossa tábua de pedra sagrada. Irmão, você possui o Mangekyou Sharingan e o Rinnegan também, certo? Se não acredita em mim, por que não vê por si mesmo? Foi isso que o sábio dos 6 caminhos registrou, o verdadeiro método para salvar a humanidade. Naquele momento, ele não conseguia aceitar o que Yuzuki estava dizendo. Você deve estar brincando. Eu trabalhei tanto para isso por tanto tempo, e agora você questiona minha confiança e chama isso de ilusão. Impossível. Absolutamente impossível. Madara simplesmente se recusou a acreditar no que ele disse. Madara, você não está apenas confiando naquela tábua de pedra supostamente deixada pelo seu clã Uchiha? Yuzuki olhou para a lenda do passado diante dele. Ele entendeu que seria devastador ouvir alguém aceitar de repente que tudo pelo qual havia trabalhado estava errado. De fato, Madara não acreditaria em nada do que ele estava dizendo. Coloque-se no lugar dele. Depois de despender um esforço tremendo, seguir as instruções na tábua de pedra enquanto enfrentava a morte, despertar o Rinnegan e planejar extensivamente pela paz de todo mundo ninja, alguém aparece de repente e lhe diz: todos os seus planos são completamente falsos. Tudo são apenas ilusões. Tudo são apenas bolhas. Como você se sentiria? E foi exatamente isso que Madara se sentiu. Embora ele não pudesse derrotar Yuzuki agora, ele ainda acreditava que seu plano Tsukuyomi infinito era o caminho para salvar o mundo. Yuzuki Kamizuki, embora eu odeie admitir que agora estou à sua mercê, mas devo dizer isto: o plano Tsukuyomi infinito é a única salvação da humanidade. Esta é a verdade. Além disso, este método foi passado desde a época do próprio sábio dos 6 caminhos. Como um método tão antigo poderia ser falso? Depois de ouvir isso, Hashirama não conseguiu deixar de coçar a cabeça e perguntar curiosamente. Embora eu odeie interromper, estou curioso. O que exatamente é esse plano do Tsukuyomi infinito? Ele continuou coçando a cabeça. Afinal, ele estava ali ouvindo Madara e Yuzuki discutirem o plano do Tsukuyomi infinito durante metade do dia, mas ainda não sabia o que esse plano realmente era. Hashirama,
Ouçam com atenção, pois este é o plano do Tsukuyomi infinito. Este plano é grandioso e perfeito. Madara declarou com imenso orgulho, este plano, ou melhor, esta técnica proibida definitiva, era o método do sábio dos 6 caminhos para salvar a humanidade. A execução é simples, usando o Rinnegan, invoca-se a estátua Gedo, a concha do 10 caudas. Primeiro reunimos todas as bestas com cauda no mundo ninja e as selamos dentro da estátua Gedo. Então revivemos o 10 caudas. Assim que eu me tornar seu Jinchuriki, posso conjurar o Tsukuyomi infinito. Então todos no mundo inteiro entrarão em um mundo de sonho massivo que eu preparei. Nesse mundo de sonho, tudo será absolutamente justo, absolutamente pacífico. Um mundo construído inteiramente no amor. Bem, Hashirama, você não anseia por um mundo assim? Madara olhou para seu velho amigo com total confiança. Hashirama coçou a cabeça mais uma vez. Madara, você quer ouvir a verdade ou uma mentira? Hein? Madara levantou uma sobrancelha e então sorriu. Deixe-me ouvir a mentira primeiro. Eu não quero ir para esse mundo. Hashirama disse sem rodeios. O quê? Os olhos de Madara se arregalaram. Então ele revirou os olhos. Ah, certo, isso era para ser mentira. Então nesse caso, a verdade seria? A verdade? Hashirama disse com um sorriso, eu absolutamente, completamente, totalmente não quero ir para esse mundo. Um mundo falso construído a partir de sonhos. É completamente terrível, ok? Madara. Capítulo 207. A verdade sobre o plano Tsukuyomi infinito. Droga. Seu Hashirama idiota. Se não gosta é só dizer. Por que tem que criticar meu plano tão duramente? Quer que eu bata em você? Madara ficou realmente enfurecido com as palavras de Hashirama. Se não fosse por Yuzuki estar por perto, ele já teria levantado o punho para lhe ensinar sobre a crueldade deste mundo. Maldito seja Hashirama. A boca de Madara se contraiu violentamente. Um plano tão grandioso e maravilhoso, e aos olhos de seu único amigo, aparentemente não valia nada. Depois de terminar de falar, Hashirama coçou a cabeça. Escute. Sério, esse seu plano completamente falso, é melhor não executá-lo. Tsukuyomi infinito? Você tem certeza de que essa coisa é confiável? E também, ele coçou o queixo, olhando para o amigo Madara. Você realmente acredita que esse plano salvará a humanidade? Madara imediatamente respondeu sem hesitação, claro. Esse plano foi deixado pelo sábio dos 6 caminhos há 1000 anos. Claro que é uma maneira de salvar a humanidade. O quê? Você tem dúvidas sobre esse plano? Depois de ouvir suas palavras, ele soltou um bufo frio. Não é brincadeira. Esse era um método deixado pelo sábio dos 6 caminhos. Como poderia estar incorreto? Mas, ouça, pense sobre isso. Hashirama ponderou, profundamente pensativo. Depois de um momento ele disse, se esse foi um método desenvolvido pelo sábio dos 6 caminhos, então por que ele mesmo não o executou? O sábio dos 6 caminhos naquela época deve ter sido muito poderoso, certo? Obviamente. Madara revirou os olhos, o sábio dos 6 caminhos naquela época tinha um poder aterrorizante. Se ele quisesse completar o plano, teria sido fácil. Nesse momento sua voz começou a ficar mais baixa. Pensando bem, parecia ser verdade. Se o invencível sábio dos 6 caminhos era tão poderoso, por que ele não executou esse plano ele mesmo? Em vez disso, ele o preservou em uma tábua de pedra para as gerações futuras executarem? Algo não está certo. Algo realmente não faz sentido. Neste momento Madara tinha uma expressão profundamente pensativa em seu rosto. Esta questão ele não conseguia entender por enquanto. Não é como se eles pudessem pedir ao sábio dos 6 caminhos para vir explicar ele mesmo, certo? Isso seria completamente irreal. Madara, olha, se o sábio dos 6 caminhos era tão poderoso, por que ele não executou esse plano? Suponha que ele realmente o tivesse executado. Então todos no mundo ninja deveriam estar em um lindo sonho agora. Por que ainda estamos acordados? E por que tragédias ainda estão ocorrendo? Os olhos de Hashirama brilharam com percepção. Olha, esse ponto não pode ser explicado, certo? Além disso, se essa foi uma boa solução desenvolvida pelo sábio dos 6 caminhos, por que ele não fez todo o possível para implementá-la? Ou melhor, ele era claramente o ninja mais forte do mundo. Mesmo que as gerações posteriores se tornassem mais fortes, elas definitivamente não conseguiriam superá-lo em tão pouco tempo. Então, por que ele faria isso? A lógica por trás disso não faz sentido, cachorro velho. Depois que ele terminou de falar, a boca de Madara se contraiu violentamente. Quem você está chamando de cachorro velho, seu velho otário? E pare de colocar falhas no meu plano. Ao ver isso, o rosto de Hashirama se contorceu com um pouco de raiva. E quem você está chamando de velho otário, seu cachorro velho? E eu não estou colocando falhas no seu plano perfeito, estou apenas mostrando as que já estão lá. Simplesmente morra. Madara investiu contra ele, desferindo um soco impiedoso em sua cabeça. Estrondo. Seu cão raivoso e estúpido. Estrondo. Perdedor barato. Estrondo. Depois que os dois discutiram por um tempo, Madara finalmente se aproximou de Yuzuki. Depois de refletir por vários segundos, ele falou em voz baixa, irmão mais velho, você sabe sobre o Tsukuyomi infinito? O plano Tsukuyomi infinito? Yuzuki deu um leve sorriso após ver a expressão em seu rosto. É claro que eu sei sobre isso. O plano Tsukuyomi infinito não é nada além de um sonho extremamente ilusório. Ele disse sem rodeios. Afinal, ele sabia que esse chamado plano Tsukuyomi infinito era uma completa e absoluta farsa. Um esquema de Zetsu negro cuidadosamente projetado para ressuscitar Kaguya Tsutsuki, para enganar Madara, torná-lo seu peão, e então ressuscitar sua mestra-mãe. O que?
A expressão de Madara imediatamente ficou amarga após ouvir essas palavras. Yuzuki Kamizuki, eu discordo das suas palavras. Ele disse entre dentes, o plano Tsukuyomi infinito foi deixado para trás pelo sábio dos 6 caminhos há 1000 anos. É uma maneira de salvar o mundo. Embora ele não o tenha executado em sua era, mas você não pode dizer que é um plano absurdo, pode? Se você não explicar seu raciocínio, eu não posso aceitar isso. Sua raiva estava aumentando constantemente. Embora ele não pudesse derrotar Yuzuki, seu coração se recusou a se submeter. Você poderia me matar 100 vezes, 1000 vezes. Mas eu ainda não vou me submeter. Esse era o orgulho de Madara como um guerreiro poderoso. Depois de ouvir suas palavras, Yuzuki estalou a língua. Bem, já que é esse o caso, abrirei uma exceção hoje e revelarei a vocês tudo sobre a Era do Sábio dos 6 Caminhos de 1000 anos atrás. Uau, 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 uau. Assim que ele terminou de falar, de repente 4 figuras emergiram rapidamente da passagem subterrânea, aparecendo diante dele. Essas 4 pessoas eram o Tobirama reanimado, junto com Orochimaru, seu assistente pessoal Kabuto e por último, Nagato, que tinha acabado de ser reanimado pelo Edo Tensei. Agora quase todo mundo está aqui. Yuzuki disse, olhando para Orochimaru e Tobirama. Os dois juntos começaram a tossir. Eles estavam monitorando a situação da batalha aqui o tempo todo. Quando viram como Yuzuki podia destruir Hashirama e Madara sem esforço, ambos perceberam que todos eles combinados não valiam nem um dedo de sua força. Nesse caso, havia apenas uma escolha, render-se. Somente se rendendo incondicionalmente a ele eles teriam uma chance de sobrevivência. Mais cedo, Tobirama e Orochimaru tinham considerado tentar escapar, mas não havia absolutamente nenhuma saída. Toda a pradaria tinha sido completamente selada pelo poder dos 6 caminhos. Da frente para trás, de ponta a ponta, eles estavam presos dentro dessa vasta pastagem. Como não podiam sair e não conseguiam derrotar o inimigo, só restava um caminho, a submissão. Essa foi a melhor estratégia. Além disso, eles estavam secretamente ouvindo do subterrâneo tudo o que acontecia acima. Depois de ouvir sobre o plano Tsukuyomi infinito, Tobirama, Orochimaru e os outros finalmente não conseguiram mais se conter. Eles saíram rapidamente e obedientemente foram até Yuzuki. Neste momento Yuzuki, olhando para Orochimaru e os outros diante dele, acenou sua mão casualmente. 4 contratos de servo apareceram imediatamente. As regras usuais. Se você quer ouvir a lição, você deve primeiro mostrar a atitude adequada. Ele coçou o queixo, sorrindo enquanto olhava para Orochimaru, Tobirama, Kabuto e Nagato diante dele. Os 4 não hesitaram nem um pouco e assinaram rapidamente os contratos. Jin, signatário do contrato de servo. Orochimaru, foi concluído. Jin, o contrato entrará em vigor em breve. Jin, parabéns, anfitrião, por receber 300.000 pontos de vilão. Jin, signatário do contrato de servo. Tobirama Senju, foi concluído. Jin, o contrato entrará em vigor em breve. Jin, parabéns, anfitrião, por receber 250.000 pontos de vilão. Parece que Orochimaru vale mais que Tobirama. Yuzuki estalou a língua. Jin, signatário do contrato de servo. Kabuto Yakushi, foi concluído. Jin, o contrato entrará em vigor em breve. Jin, parabéns, anfitrião, por receber 300.000 pontos de vilão. Mesmo preço de Orochimaru. Como esperado do futuro Kabuto Cobra. Capítulo 208. Vamos começar da era do clã ninja 1000 anos atrás. Jin, signatário do contrato de servo. Nagato, foi concluído. Jin, o contrato entrará em vigor em breve. Jin, parabéns, anfitrião, por receber 100.000 pontos de vilão. Isso não vale muita coisa. Yuzuki olhou para o prompt do sistema e balançou a cabeça, murmurando para si mesmo. Nagato ficou observando, seu rosto cheio de confusão enquanto observava Konan ao lado de Yuzuki. Konan estava mordendo o lábio gentilmente. Ela havia se entregado completamente ao seu mestre por dentro e por fora, tornando-se para sempre sua mulher depois de dar a ele sua primeira vez. Yuzuki se preparou para explicar a conspiração por trás de todo esse caso. Em breve eles descobririam a verdade por trás de tudo. Ele olhou para trás de Madara, onde Obito permanecia contido pelo poder dos 6 caminhos, completamente imobilizado. Após pensar por um momento, ele casualmente acenou com a mão. No instante seguinte, Obito sentiu o mundo girar. Quando seus sentidos retornaram, ele ficou estupefato. Ele tinha aparecido bem ao lado de Madara, diretamente na frente de seu inimigo. Incrível! Com apenas um aceno casual, Yuzuki o teletransportou instantaneamente milhares de milhas, bem diante dos olhos deles. Madara não conseguiu evitar engolir em seco. Esse poder aterrorizante excedia em muito sua imaginação. Talvez até mesmo as habilidades do sábio dos 6 caminhos empalidecessem em comparação a esse nível de poder. A força do seu oponente havia se tornado verdadeiramente insondável. Obito, somos velhos conhecidos, não somos? Yuzuki sorriu para o homem mascarado à sua frente. Sob a máscara, o rosto de Obito ficou vermelho de vergonha. Tudo bem, eu sei que você tem muito a dizer, mas primeiro, tire essa máscara. Não há mais sentido em se disfarçar. Yuzuki disse com um encolher de ombros. O rosto de Obito se contorceu com amargura sob sua máscara. De fato, não havia mais necessidade de disfarce. Ele lentamente removeu a máscara, não revelando nada de extraordinário por baixo. Nem Yuzuki nem Madara demonstraram qualquer reação. Afinal, Obito era apenas um peão no jogo deles. Izuna, Hashirama e Tobirama mantiveram total desinteresse nos procedimentos. Obito Uchiha? Quem é esse? Nunca ouvi falar dele.
Era isso que passava pela cabeça deles. O que mais os preocupava eram duas pessoas, Nagato e Conan. Finalmente eles viram o verdadeiro rosto do homem mascarado por trás da nova Akatsuki. Obito coçou a cabeça. Assine. Yuzuki ordenou, acenando com a mão. Um novo pergaminho de contrato de servo se materializou diante deles. Embora o coração de Obito resistisse, ele não tinha escolha. Diante de tal inimigo, ele sentiu que poderia ser esmagado com apenas um dedo. Submissão era sua única opção. Além disso, parecia que esse homem estava prestes a revelar segredos desconhecidos por todos eles. Nesse ponto, até Obito ficou curioso. Com o movimento do pincel, ele escreveu seu nome e concluiu a assinatura do contrato com Yuzuki. Jin, signatário do contrato de servo. Obito Uchiha foi concluído. Jin, o contrato entrará em vigor em breve. Jin, parabéns, anfitrião, por receber 300 mil pontos de vilão? Quase não vale nada, eu acho. Yuzuki estalou a língua. 300 mil para este Uchiha, apenas a média. Ele se virou para Hashirama. Hashirama, traga-nos algumas mesas e cadeiras. Não podemos ficar aqui conversando. O que eu tenho a dizer? Vai ser muito, muito longo. Yuzuki não estava errado. Começar do mundo ninja de 1000 anos atrás levaria pelo menos 3 ou 4 horas para explicar. Tudo bem, claro. Hashirama imediatamente começou a trabalhar, batendo palmas com força. Liberação de madeira. Sukui para Izu, mesas e cadeiras. Estrondo. O chão tremia continuamente enquanto novas videiras e árvores surgiam, formando mesas e cadeiras. Diante dos olhos de todos, surgiram os móveis de madeira criados pela liberação de madeira de Hashirama. Nada mal, Hashirama. Não esperava que você fosse tão habilidoso. Yuzuki não conseguiu evitar estalar a língua em apreciação. Hashirama coçou a cabeça, envergonhado. Ahaha. Irmão, você é muito gentil. A boca de Yuzuki se contraiu levemente com essas palavras. Embora irmão fosse uma boa forma de tratamento, a neta de Hashirama, Tsunade, já tinha se juntado a ele. Tal discurso não iria contra o senso comum? Vamos mudar a forma como nos dirigimos uns aos outros. Ele sugeriu, olhando para Hashirama, Madara, Tobirama e Izuna. Afinal, essas pessoas eram ninjas do período dos estados combatentes. Mudar suas formas de tratamento não seria irracional. Mudar a forma como nos dirigimos uns aos outros? Hashirama ponderou por um momento, então bateu palmas entendido. Sábio. Como é isso, sábio? Sua bajulação foi perfeitamente cronometrada, e um leve sorriso apareceu no rosto de Yuzuki. Bom, nada mal, Hashirama. Às vezes tenho que admitir, sua cabeça funciona melhor que a deles. Ao ouvir suas palavras, um sorriso apareceu no rosto de Hashirama. Ahaha, claro. Afinal, eu sou o deus do shinobi. Meu título é bastante renomado. Ahahaha. Neste momento, ele havia caído em um estado de autossatisfação. Yuzuki deu de ombros impotente. Tudo bem. Acalmem-se um pouco. Muito barulhento. Fiquem quietos por um tempo. Todos parem de ficar parados. Ele gesticulou casualmente, e todos se sentaram nas cadeiras de madeira à sua frente. Da esquerda para a direita estavam Nagato, Kabuto, Orochimaru, Izuna, Madara, Hashirama, Tobirama e Obito. Do outro lado da mesa estava Yuzuki, com Konan à sua esquerda e Tsunade à sua direita. As duas beldades estavam sentadas abraçando-o. Afinal, ele já havia dito a Hashirama antes para fazer uma cadeira que mal cabia 3 pessoas do seu lado. Agora ele, Konan e Tsunade estavam espremidos juntos em um banco. Todos assistindo a essa cena permaneceram em silêncio. Afinal, ambas eram mulheres de Yuzuki, então não importava. Certo, já que todos estão aqui, eu começo. Ele sorriu gentilmente. Esfregando a testa, ele disse lentamente, este assunto sobre o plano Tsukuyomi infinito deve ser explicado a partir de 1000 anos atrás. No mundo ninja naquela época, não havia nenhum chamado ninja. Porque 1000 anos atrás, em nosso mundo, não havia nem mesmo o conceito de chakra. Ao ouvir suas palavras, Madara imediatamente levantou a mão. Vá em frente. Sem chakra. O chakra não foi passado de geração em geração desde os tempos antigos? Ele franziu a testa e perguntou suavemente. Claro que não. Yuzuki casualmente acenou com a mão e continuou calmamente. 1000 anos atrás, os humanos não dominavam nenhum chakra. Ou melhor, no mundo de então, não havia nem mesmo o conceito de chakra. Então, de repente, um dia, o céu e a terra mudaram. Um meteorito vermelho flamejante caiu do céu, aterrissando nesta terra, e assim começou a magnífica era do chakra. Um meteorito? Será que o meteorito continha chakra? Hashirama perguntou muito surpreso. Como dizer isso? Yuzuki coçou o queixo e disse sim e não, porque dentro do meteorito havia alguém. Capítulo 209. A verdade sobre Kaguya Tsutsuki plantando a árvore divina. E essa pessoa é aquela que você chama de deusa coelho. A deusa coelho? Hashirama e Madara exclamaram surpresos. Madara se inclinou para frente e gritou. Aquela pessoa é Kaguya Tsutsuki? Sim. Yuzuki sorriu levemente. A pessoa no meteorito era Kaguya Tsutsuki, que tinha acabado de chegar a este mundo. E depois que ela veio aqui, ela tinha outro propósito que era... Ele deliberadamente criou suspense diante da multidão. Quando viu que havia mexido suficientemente com as emoções de todos, ele continuou. Esta Kaguya, conhecida como a deusa coelho, seu propósito ao vir ao nosso mundo era drenar completamente sua força vital. Para simplificar, seu objetivo era plantar a árvore divina na Terra. Madara, você deve estar familiarizado com o que é isso, certo? O rosto de Madara se encheu de descrença com essas palavras.
Respirando fundo, ele disse, claro que sei o que é a árvore divina. Mas, isso deveria ser impossível, certo? É da deusa Coelho que estamos falando. Além disso, qual era o propósito dela em plantar a árvore divina? Ele estava profundamente curioso. Afinal, com base nas informações deixadas na tábua de pedra do clã Uchiha, ele só entendia fragmentos da verdade. O 10 caudas era na verdade a árvore divina, e as outras bestas com cauda eram todas separadas do 10 caudas. Além desses fatos básicos, ele não sabia mais nada. Ele voltou seu olhar para seu irmão mais uma vez. Quando Yuzuki viu a atenção de todos retornar a ele, ele sorriu e disse, nenhum de vocês realmente sabe a verdade, sabe? Bem então, Madara, já que você não sabe, como ousa ter tanta certeza de que seu plano de salvar o mundo ninja através do Tsukuyomi infinito dará certo? Deixe-me esclarecer. Esse seu plano Tsukuyomi infinito não passa de uma farsa completa. O verdadeiro propósito de Kaguya em vir à Terra era plantar o 10 caudas, a árvore divina, que estenderia suas raízes por todo o mundo para absorver toda a energia natural entre o céu e a terra. Depois de absorver energia suficiente, ela produziria uma fruta. Diga-me, Madara, você deve estar familiarizado com isso, certo? Yuzuki fixou seu olhar no Uchiha à sua frente. A expressão de Madara ficou séria. Eu sei, é, a fruta do chakra. Tudo neste mundo ninja, a fonte de todo o chakra, na verdade veio daquela fruta. A tábua de pedra do clã de fato continha um registro da fruta do chakra. Sim, isso mesmo. Yuzuki continuou, aquela coisa é a fruta do chakra, a fonte de tudo. O propósito de Kaguya em vir aqui era para seu clã, o Tsutsuki, colher essas frutas. Após a produção, nosso mundo teria toda sua energia natural drenada pela árvore divina, entrando em um estado extremamente severo de esgotamento. Em apenas alguns anos, nosso mundo ficaria completamente sem vida. E o nosso não seria o primeiro. Ele riu friamente. Embora eu não saiba exatamente quantos mundos o clã Tsutsuki destruiu, sei de pelo menos uma centena que foram impiedosamente condenados à morte por seu clã. Todos ao redor começaram a ficar irritados com essa revelação. O quê? Como o clã Tsutsuki pôde fazer uma coisa dessas? Depois de ouvir Yuzuki explicar o verdadeiro propósito de Kaguya chegar à Terra, a fúria se espalhou por todos os rostos. Parecia impensável. Ela queria drenar toda a energia natural da Terra? O mundo dele se tornaria nada além de um deserto árido, uma cena de devastação total. Como alguém pode aceitar isso? Isso me deixa tão bravo. Esses membros desprezíveis do clã Tsutsuki, então esse era o verdadeiro propósito deles para virem aqui? Droga! Hashirama ficou extremamente bravo depois de ouvir essas revelações. O que é isso? Isso não é absolutamente nada. Yuzuki disse calmamente para o clã Tsutsuki, esse tipo de coisa é apenas um negócio comum. Você realmente acha que eles se importariam conosco? Ele riu ironicamente. Tudo bem, vamos prosseguir. Aquela que você considera a deusa Coelho, Kaguya Tsutsuki, vamos colocar desta forma, ela era decente o suficiente. Ele respirou fundo e continuou, depois de chegar à Terra, ela se afeiçoou a este lugar e queria governá-lo. Portanto, ela tomou uma decisão que ia contra seus ancestrais. Kaguya decidiu consumir o fruto da árvore divina para si mesma para ganhar poder e governar este mundo. Quando a árvore divina das 10 caudas absorveu energia natural suficiente, ela começou a formar o fruto da árvore divina. No momento em que estava completamente formada, Kaguya o consumiu sem hesitação. O que aconteceu depois foi simples. Um sorriso apareceu em seu rosto, depois de comer o fruto de chakra da árvore divina das 10 caudas. Kaguya obteve o poder de energia natural mais forte entre o céu e a terra. Daí em diante, ela começou sua era de governo. No tempo que se seguiu, todo mundo ninja, ou melhor, o que ainda não podia ser chamado de mundo ninja. Ele franziu as sobrancelhas e continuou. Era de fato governado por Kaguya. No entanto, essa pessoa não era muito inteligente. Ela não tinha princípios ou ideias reais, e seu pensamento era unidimensional. Seu método de governar era por meio da supressão sem fim. Tudo tinha que ser feito de acordo com sua vontade, o que naturalmente levava à insatisfação das pessoas. Isso é óbvio. Hashirama interrompeu. Como alguém poderia governar assim? Ela simplesmente não entendia. Mesmo com uma força tão poderosa, Kaguya Tsutsuki poderia ter governado o mundo inteiro. Depois que ele terminou de falar, Yuzuki continuou. O que mais você esperaria de alguém criado no clã Tsutsuki? Como ela poderia saber alguma maneira sofisticada de governar? É uma sorte que ela não tenha destruído todo sob seu governo. No entanto, mais tarde, certos eventos levaram Kaguya a tomar ações ainda mais radicais. Ele se espreguiçou um pouco. Naquela época, ela começou a se chamar de deusa Coelho. Naquela época, quase todos os humanos, 99% das pessoas, realmente acreditavam em Kaguya. Eles a viam como a divindade deste mundo e a adoravam como tal. No meio de toda essa tirania, ela conheceu um homem e se apaixonou. Eventualmente, ela teve 2 filhos. E um desses filhos era o sábio dos 6 caminhos. Ao ouvir isso, Madara se levantou de um salto e exclamou em espanto. O quê? Um deles era o sábio dos 6 caminhos? Então quem era o outro? Capítulo 210. Depois de plantar uma, ela quer plantar outra? Quem é a outra pessoa? Essa pessoa, você não está muito familiarizado com ela. Yuzuki olhou para as pessoas diante dele. O nome dessa pessoa é Amura Tsutsuki. Ele é o irmão mais novo do sábio dos 6 caminhos. E o nome do sábio dos 6 caminhos é Agoromo Tsutsuki.
Depois que ele terminou de falar, Madara e Hashirama, junto com Tobirama, Izuna e os outros assentiram pensativamente. Essa informação secreta era realmente nova para eles. Então, Hashirama continuou perguntando. Então, aquele Amura Tsutsuki ainda está por aí? Não. Yuzuki balançou a cabeça. Ele era apenas um descendente normal de Kaguya. A força vital tem seus limites, então ele faleceu há milhares de anos. Ao ouvir isso, Hashirama e Madara sentiram profundamente. Então, Yuzuki continuou. Kaguya se casou com aquele homem e deu à luz a Goromo e Amura. Depois disso, ela não ficou ociosa. Ela enviou seus 2 filhos para continuar contribuindo para seu palácio e consolidar seu poder. Mas havia um pequeno problema. Ele estalou a língua e continuou. Ela era muito autoritária e arbitrária em suas ações. Quando pequenas aldeias tinham conflitos, ou mesmo quando países vizinhos tinham atrito militar normal, Kaguya destruía tudo diretamente. Ela eliminou todos os responsáveis. Sob pressão tão intensa, todo mundo ninja foi forçado a um estado relativamente estável. Ouvindo isso, Madara falou em voz baixa TCH. Esses métodos podem realmente comprar paz temporária. No entanto, se isso continuar, alguém certamente se levantará contra isso, certo? Claro. Hashirama disse de lado, em momentos como esses, alguém deve se levantar. Essa abordagem realmente não pode ser aceita. Caso contrário, você nunca sabe quando ou por qual pequena questão você pode ser morto por Kaguya Tsutsuki. Viver assim, realmente parece andar em ovos. Ele encolheu o pescoço. É como se, a partir do momento em que você nasce, sua vida não estivesse mais em suas mãos. Tudo é controlado pelos chamados deuses. Alguém se apresentou para resistir depois? Nesse momento, ele olhou curiosamente para Yuzuki. Ao ouvir isso, ele assentiu lentamente. Isso é natural. Caso contrário, como o mundo ninja poderia ter se desenvolvido em um estado tão diverso como é hoje? Depois de ouvir suas palavras, Hashirama e Madara perguntaram simultaneamente. Quem foi? Quem foi a pessoa que se levantou? Yuzuki sorriu lentamente. Aquela pessoa era o sábio dos 6 caminhos. Ao ouvir isso, ambos os homens respiraram fundo. Embora eles já tivessem considerado que a pessoa que se levantou para resistir poderia ser o sábio dos 6 caminhos, agora, quando ouviram Yuzuki realmente confirmar isso, eles ainda não conseguiram deixar de se sentir surpresos. O sábio dos 6 caminhos. De fato, o sábio dos 6 caminhos foi realmente o salvador do mundo. Hashirama exclamou com profunda emoção. Não fique muito animado. Deixe-me explicar devagar. Yuzuki limpou a garganta. Inicialmente, o sábio dos 6 caminhos era naturalmente muito obediente a Kaguya. No entanto, entre todos os seus erros, ela não deveria ter continuado a plantar a árvore divina. O quê? As pupilas de Hashirama e Madara se contraíram levemente. Ela ousou continuar plantando a árvore divina? Meu Deus! Hashirama estalou a língua. Ela já não tinha plantado com sucesso um 10 caudas e cristalizado em uma fruta de chakra? Por que ela precisaria de outro? Neste momento, ele expressou as dúvidas de todos. Isso mesmo. Ela já não tinha criado com sucesso uma árvore divina? Por que ela precisava fazer outra? Tanto Hashirama quanto Madara, junto com Izuna, Tobirama, Orochimaru e os outros que estavam por perto, todos tinham expressões de completa perplexidade. Teoricamente falando, Kaguya já era incrivelmente poderosa. Além disso, ela já havia consumido a fruta do chakra, então seu poder só deveria ter ficado mais forte. Por que ela precisava plantar outra árvore divina de 10 caudas? Ninguém conseguia entender esse ponto. Todos viraram seus olhares perplexos para Yuzuki. Vendo todos os olhares convergindo para ele, ele disse calmamente. Esse assunto naturalmente envolve outro segredo. E esse outro segredo é esse. Ele olhou nos olhos de todos, então disse com um sorriso: naquela época, quando Kaguya desceu ao mundo ninja, ela não veio aqui sozinha. Naquela época, havia outra pessoa que veio com ela, Ishiki Tsutsuki. Ao ouvir isso, Hashirama exclamou em choque. Puta merda. Uma Kaguya Tsutsuki já era problemática o suficiente, e eu não posso acreditar que quando ela desceu aqui, havia outro membro do clã Tsutsuki. Yuzuki olhou para ele, então assentiu sim. Essa pessoa era Ishiki Tsutsuki. Para ser franco, Kaguya era na verdade seu subordinado. Com essas palavras, os rostos de todos mostraram expressões de extremo choque. O quê? Hashirama exclamou em total descrença. Kaguya era na verdade o servo desse tal de Ishiki? Meu Deus! O que exatamente aconteceu aqui? Tantas coisas que nunca soubemos. Perto dali, Madara olhou para Yuzuki com uma expressão extremamente séria. Se o que ele estava dizendo fosse verdade, então isso não significaria que mesmo que seu plano Tsukuyomi infinito fosse real, e mesmo que ele o executasse com sucesso, esses membros do clã Tsutsuki ainda apareceriam? E então eles roubariam o 10 caudas? Droga! Como isso pôde ser permitido? Depois de décadas de esforço, como ele pôde deixar esses supostos membros do clã Tsutsuki tirarem isso dele? Madara já havia começado a formular novos planos em sua mente. Se ele encontrasse algum Tsutsuki no futuro, ele teria que matá-lo. Caso contrário, a existência deste clã só obstruiria seus planos. Enquanto calculava mentalmente, Yuzuki continuou. Sim, Kaguya era de fato subordinada de Ishiki. Além disso, o clã Tsutsuki tinha um costume extremamente perturbador. Quando o plantio da árvore divina foi concluído, o 10 caudas, sendo que era, naturalmente não queria que seus esforços fossem desperdiçados, então ele lutaria. Neste momento, os 2 membros do clã Tsutsuki, aquele com autoridade superior, teria que subjugá-lo. Só então eles poderiam converter o poder do 10 caudas em seu próprio.
No entanto, como 10 Caudas havia absorvido o poder de todo o planeta, ele era extremamente poderoso. Nesse ponto, seu poder não era nem um pouco inferior ao dos membros do clã Tsutsuki. Então, eles usariam uma técnica secreta. O membro do clã com maior autoridade devoraria o mais fraco. Em outras palavras, Yuzuki disse chegando a esse ponto, olhando para todos, então continuou. Aquele Ishiki planejou devorar Kaguya. A revelação atraiu reações variadas do grupo. Choque pintou os rostos de Hashirama e Madara, enquanto os olhos de Orochimaru e Tobirama brilharam com grande interesse. A voz de Hashirama carregava um peso de gravidade enquanto ele falava. O clã Tsutsuki realmente desafia toda a lógica normal.